Agora nós vamos a São Carlos, onde o São Paulo estreou com uma bela vitória no sábado. Quem está lá para falar com a gente é o Luiz Antônio Garmendia. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Acho que o Luiz Antônio não está ouvindo a gente. Bom dia, Luiz Antônio. Está ouvindo a gente aqui na redação? O principal destaque nos jornais aqui da região é a presença de jogadores da região nas equipes. O jornal A Tribuna, inclusive aqui de São Carlos, destaca que a esperança do tricolor, uma das esperanças do tricolor paulista, é o atacante Thiago Biriça, que foi revelado no Clube Atlético Paulistinha. O Clube Atlético Paulistinha, para a gente entender bem, ele é uma equipe que só trabalha categorias de base, mas que revelou muitos jogadores. Dá para citar o Edgar, que está no São Paulo, Fábio Aurélio, vários outros jogadores. E o Thiago passou pelo Clube Atlético Paulistinha, chegou aqui em São Carlos junto com o São Paulo, e é um dos motivos aí para que a torcida são carlense acabe adotando um pouco o São Paulo. Embora o São Paulo tenha vencido o time da casa de virada na rodada de estreia por 3-1, o São Carlos, o time da casa, é um dos caçulas do futebol paulista, um clube recém-formado, mas que leva muita esperança de passar para a segunda fase. Agora acabou encontrando uma torcida local dividida, não só em função do Thiago Biriça, que é uma das esperanças do técnico Visória, da equipe sub-20, e também do técnico Muricy, da equipe principal. Também, é claro, tem se falado muito nessa estreia retumbante do Corinthians, essa estreia por 6-0 em cima do Paysandu lá em Araras. Mas o pessoal aqui de São Carlos, de Araraquara, de Rio Claro, de toda a região, acaba acompanhando muito de perto o que acontece na Copa São Paulo, já que em função da região hoje estar apenas com um time na primeira divisão do Campeonato Paulista, o Rio Claro, a Copa São Paulo acaba sendo o principal evento do futebol no ano, já que a gente está podendo acompanhar aqui na região Corinthians, São Paulo, o próprio Santos em Araraquara. Então, isso tem movimentado bastante. Essa estreia do Corinthians, sem dúvida alguma, é o grande destaque. Goleada por 6-0, uma bela vitória. Além, é claro, desta vitória do União São João também, Araras, 4-0. E a vitória do São Paulo, que muita gente queria assistir, o São Paulo que venceu o São Carlos por 3-1. Ok, vamos ver então os gols da primeira rodada do grupo de São Carlos, começando pela virada do São Paulo sobre o time da casa. O primeiro gol da Copinha surge depois de uma falha do goleiro Jorge Miguel do São Paulo. Peterson aproveita aos 6 minutos do primeiro tempo, nesse jogo que o Sport TV transmitiu. A bola estava na mão do Jorge, ele soltou e o Peterson fez 1-0. Bom jogador, Peterson. Sérgio Mota cobrou a falta, Thiago empatou o jogo aos 25 minutos do primeiro tempo. O Sérgio Mota foi o jogador que mais me impressionou no São Paulo. O gol da virada do São Paulo foi marcado pelo Alan, também de cabeça, aos 36 do primeiro tempo. A coisa que tem me chamado a atenção, Marcelo, é a quantidade de gols por cobertura, ou seja, essa cabeçada para cima. Isso é por colocação do goleiro. E aí o Sérgio Mota, o jogador que impressionou o LED, ó, conduziu ali bonito, chutou de esquerda aos 40 do segundo tempo. Fechou o placar 3-1. Vamos ver agora os gols de São Cristóvão e Comercial de Mato Grosso do Sul. O São Cristóvão abriu o placar com o Alessandro. E olha que gol esperto vai fazer o Cleitinho, ó. O goleiro se levantou, ele devolveu a bola para o mesmo canto, onde o goleiro estava, empatando a partida. Mas depois do rebote, o Bruno consolidou aí a vitória do São Cristóvão. São Cri-Cri. Aqui nasceu São Cristóvão. Aqui nasceu um fenômeno. São Cristóvão que tem essa inscrição lá no... Aqui nasceu o fenômeno. Numa parede, o fenômeno. Aqui nasceu o fenômeno. São Cristóvão que é o campeão de 1926. 26. Campeão carioca de 1926. E lá começou o Ronaldo Fenômeno. Começou o fenômeno em questão aí. Futsal primeiro, né? Depois foi futsal não no São Cristóvão. Não no São Cristóvão, não. Foi no Valqueire. É. E vai ter um jogo São Cristóvão e São Paulo, né? São Cristóvão e São que Paulo. Deve acontecer há muito tempo esse confronto. Em nenhuma categoria. É o que já aconteceu alguma vez, né? É o que a Copinha propicia, né? Esse tipo de encontro aí. São Cristóvão campeão carioca de 26, né? Eu ouvi, teve gente criticando o tamanho, né, da Copinha, ter tanto time. Eu discordo, eu acho que nesse caso, quanto mais time, melhor. Eu acho que fica variado, fica divertido e o mais importante é permitir que meninos se dediquem ao futebol em vez de ficar fazendo bobagem pelas ruas do Brasil.
Bom, nós vamos voltar então a São Carlos para falar com o Luiz Antônio Garmendia, para ver como é que foi aí a repercussão dessa estreia do São Carlos, né, Luiz Antônio? Havia uma expectativa aí de que o São Carlos pudesse dar algum trabalho ao São Paulo, mas todo mundo sabia que o São Paulo, com o investimento que faz no trabalho de base, chegava como favorito, né? Hoje há uma sensação de frustração ou o pessoal aí em São Carlos está achando que o time fez o que dava para fazer contra um adversário forte como o São Paulo? Marcelo, apesar de toda a esperança do torcedor do São Carlos em relação à vitória sobre o São Paulo, até porque o São Carlos saiu na frente do São Paulo, o torcedor estava muito consciente, né? Até em função da diferença muito grande que tem entre uma equipe e outra. Apesar do São Carlos ser uma equipe profissional, o São Carlos é um clube empresa, né? Não é um clube, basicamente é uma empresa, tem um funcionamento bastante profissional, mas tem poucos recursos. O torcedor estava muito na expectativa de ser esse o primeiro grande momento do São Carlos no ano. Começou bem, mas na verdade todo mundo pensa em classificação a partir do segundo jogo, já que é muito complicado conseguir vencer uma equipe forte como é a equipe de São Paulo. A gente citou inclusive com jogadores aqui, com um jogador aqui de São Carlos, com revelações de vários lugares. O São Carlos leva também muita esperança porque fechou recentemente uma parceria com o Internacional para o time profissional. Mas o torcedor espera que sobre alguma coisinha aí para o time sub-20, para que o São Carlos também possa, nas categorias menores, ter o sucesso e, quem sabe, até ter algum destaque no cenário nacional, Marcelo. Fechando, então, essa participação aí de São Carlos, vamos ver aí os jogos que foram disputados nessa região, como foi a estreia do Peixe na Copinha. O Santos que está jogando em Araraquara e estreou vencendo o Guarani de Sergipe por 3-1. O primeiro gol foi do Thiago Luiz, aproveitando o cruzamento. Meio gol do cara, do nosso amigo aí que fez a jogada. Né? Bela jogada, né? O Anderson Salles faz um dos muitos gols de falta e de longe na Copinha, só que aí com a ajuda do goleiro, né? Eu vi um pouco desse jogo no Vitorino. Eu gostei do centroavante do Santos para fazer um gol de cabeça aí, o terceiro. E que é uma das esperanças do Santos, o Bruno. Aliás, Antes do gol dele, tem essa jogada aí, que foi uma jogada difícil até de ver, mas os jogadores do Santos não reclamaram. O jogador do Guarani foi seguro na área. foi seguro ali pelo zagueiro. É difícil de ver mesmo. O Giovani bateu e no rebote diminuiu, 2-1. Aí o goleiro pega, o goleiro defende de pênalti, a defesa não vem, né? É dureza, né? Dureza, mano. Olha a cabeçada agora. E aí o Bruno vai acertar uma bela cabeçada, olha aí. É, 3-1 pro Santos. O Santos fez um centroavante, né? Ainda bem que é uma boa revelação pro time profissional mesmo. Estamos vendo Ferroviária e Fluminense do Piauí. Quem abriu o placar foi o Fluminense com o gol do Sérgio e a Ferroviária empatou com o gol do Alex. No ano passado o vencedor foi um time do interior paulista. São Né? José do Rio Preto. Será que algum time pinta aí Desde 97, me parece, nenhum time de fora do estado de São Paulo vence a 98. Copinha. O último vencedor foi o Inter. O Inter de Porto Alegre. O último O Inter vencedor não paulista. que tinha o Lúcio na zaga. Tinha o Lúcio, exatamente. Foi campeão da Copinha. Bom, a gente vai se despedir aqui do Luiz Antônio Garmendia e eu queria fazer a ele também essa pergunta. Se há expectativa de que daí da região de São Carlos possa surgir um time com capacidade de ser a surpresa do ano, quem sabe até levar o título. Depois dessa primeira rodada, eu acho que as fichas estão mais aí para o União São João, que fez 4-0 na primeira rodada, não é isso, Luiz? Olha, Marcelo, a torcida da Ferroviária também levava muita esperança, já que a torcida da Ferroviária está em lua de mel, depois do clube ter conquistado a Copa Federação Paulista, conquistou vaga na Copa do Brasil, vai enfrentar o Juventude. O torcedor esperava muito, até em função de muitas revelações que a Ferroviária tem apresentado nos últimos tempos. O Caiubi, por exemplo, que foi um dos destaques na Copa Federação, que é o jogador sub-20, foi para o São Paulo. Além dele, vários outros jogadores. Mas a surpresa, como você disse, acabou sendo mesmo o União São João, que é uma outra equipe que tem tradição de revelar jogadores. Roberto Carlos, tantos outros já passaram por lá. União que vive no futebol profissional um momento de entre-safra, rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista, está fora dos campeonatos brasileiros, Série A, B e C. E o torcedor agora, diante dessa goleada em cima do Fluminense, acaba ficando um pouco mais esperançoso. É bem verdade que o torcedor ainda quer ver o União São João diante do Corinthians, né? Que é a grande sensação
desse grupo, colocou 6-0, 2 a mais do que o União São João. Mas claro que se a gente pegar aqui das equipes da região, não dá para dizer que o União São João pode pensar em favoritismo, mas pode realmente pensar em chegar um pouco mais além, quem sabe, e aos poucos, conseguindo a classificação para a segunda fase, depois fase a fase, tentar ser uma surpresa. E a esperança do torcedor aí também recai que o sucesso da equipe que está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior possa chegar no time profissional que vai disputar a Série A2, a segunda divisão do Campeonato Paulista, para tentar o acesso. Quem sabe, né, Marcelo? Luiz Antônio Garmendia, muito obrigado pela sua participação e mais uma vez obrigado ao pessoal da EPTV Central, tem sido sempre muito solícito conosco aqui do Redação aí durante a Copinha. Grande abraço, bom dia. Um abraço, obrigado. Passando aqui pelo bate-papo virtual, Conrado diz que esse time do Santos pareceu muito bom. As condições do gramado estavam horríveis e eles conseguiram ainda ter um bom toque de bola. Parece ser um time muito bom ofensivamente. O Vanderlei deve estar de olho no time, né? Porque o Santos não contratou tanta gente assim, contratou até muito pouco para essa próxima temporada. E o Vanderlei, até pelo perfil dele, ele gosta de descobrir talentos, deve estar de olho no time. Tem um ataque, o time profissional do Santos tem um ataque deficiente, tem um ataque fraco. Foi o grande problema do Santos na temporada passada. Então ele pode realmente aproveitar os jogadores aí desse time. O Santos prometeu muito e comprou pouco, né? Os técnicos dos times de cima estão de olho. O Renato viu o jogo do Vasco no sábado, Vitória e Vasco. O Branco, que não é técnico, mas manda no Fluminense, viu o jogo do Fluminense ontem contra o 15 de Jaú. O Vanderlei com certeza acompanhou o jogo do Santos sábado. É a chance de pensar, até porque os clubes não estão contratando muito, né? É o que está dizendo aqui a Aninha. Se o Leão é mais conservador, o Luxemburgo com certeza está de olho nos juniores do Santos. Vocês estão falando aí que o Santos ainda contratou pouco, o Santos deve anunciar hoje o Marcos Aurélio, né? Seria uma excelente contratação. Que era do Atlético, jogou pelo Atlético Paranaense. Que faria um bom ataque se o Reinaldo ficar realmente, mas acho que a situação do Reinaldo está indefinida, né?